Sejam bem-vindos, alunas e alunos do NEAF Concursos. Meu nome é Márcia Cunha, eu sou advogada e atualmente ocupo o cargo de assessora de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. Eu estou aqui para ministrar aula de Direito do Trabalho e no dia de hoje nós vamos tratar do empregador, será o nosso tema de hoje. Tratar de conceituar, de dizer como é tratado pela legislação, pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial. Vocês podem ver na tela que o conceito de empregador, conforme a lei disciplina, de acordo com o artigo 2º da CLT, é que o empregador é uma empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica e, sendo assim, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Aqui já é interessante estabelecer um ponto crítico. A legislação, o legislador não andou bem ao tratar da conceituação de empregador nesse artigo 2º caput. Por quê? Porque a empresa, ao dizer que empregador é empresa, a empresa não é o sujeito de direitos. Então, melhor dizendo, conforme entende a doutrina, vem tratando a doutrina, empregador é aquele ente dotado ou não de personalidade jurídica. Ele pode ser um ente despersonalizado, conforme já veremos a seguir, que contrata empregados, e assumindo o risco da atividade econômica, ele detém o poder de direção. Então, vamos agora entender qual é esse poder de direção e seus limites. Muito bem. O poder de direção ou poder diretivo é o conferido ao empregador que tem a autorização legal para organizar, determinar os fins da empresa de acordo com o objeto social da empresa, com seu contrato social. Tem o poder de controlar, de fiscalizar as atividades desenvolvidas por seus empregados e pode disciplinar a prestação pessoal de serviços. Nesse sentido, caso o empregado ou os empregados não cumpram com suas obrigações previstas contratualmente, o empregador pode perfeitamente aplicar sanções disciplinares, isso faz parte do poder diretivo, sem significar que ele tenha cometido qualquer ilícito, desde que esta cobrança, esta aplicação das sanções estejam dentro do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Portanto, que essas cobranças sejam legítimas. O que seria uma cobrança ilegítima? Vamos aqui exemplificar. Caso o empregador estabeleça metas inatingíveis, de difícil execução, caso ele imponha, por exemplo, a um empregado que seja vendedor, que venda algo que o mercado não está respondendo e esse empregado não consiga atingir, e por isso ele seja penalizado, ou seja humilhado, ou constrangido, isso já cai para a zona do ilícito. Nesse sentido, o empregador pode estar assediando, constrangendo e correr o risco, inclusive, de receber uma demanda judicial por assédio moral, conforme temos visto muitas na Justiça do Trabalho. Algumas demandas não procedentes, mas, por certo, muitas procedentes por conta do abuso do poder diretivo. Prosseguindo. A natureza do poder de direção. Qual é a natureza jurídica? É um direito-função. Quer dizer, é uma faculdade, mas também é um dever legal. Mas, no poder de direção, o empregador pode exercer o ius variandi. O que é isto? O empregador pode alterar unilateralmente as condições do contrato de trabalho, desde que tais alterações não venham em prejuízo do trabalhador. Aqui é interessante observar, quando nós tratamos do ius variandi,
que o aluno leia o artigo 468 da CLT. No artigo 468 da CLT, o estudante vai poder observar que o empregador pode alterar, somente poderá alterar as condições de forma unilateral em caso de perda, por exemplo, de cargo de confiança, conforme está no parágrafo 1º. Então, no caput, ele estabelece a alteração das condições contratuais só pode ser por mútuo consentimento, ou desde que não haja prejuízo para o empregado. Muito bem. Qual é a exceção? Conforme eu acabei de observar, a exceção é a que está contida no parágrafo 1º do artigo 468. Por exemplo, o detentor de cargo de confiança que pode perder esse cargo de confiança e voltar para o seu emprego, para o seu cargo base, já que confiança é um direito potestativo do empregador. Muito bem. Algumas alterações o empregador pode efetuar sem que caia no ilícito, que caia na irregularidade. Por exemplo, o empregador pode fazer a transferência do empregado para outra empresa do grupo econômico, conforme vocês podem observar aí na tela. Essa transferência para outra localidade, nós estamos aqui apenas exemplificando, é quando o empregado não necessita, mudar de domicílio, não se considera transferência. E se essa transferência for de empregado ocupante de cargo de confiança, como o cargo de confiança é considerado a longa manus do empregador, é perfeitamente possível realizar essa transferência. Agora, nós vamos, fazendo a ligação com aquele primeiro ponto, logo no início da nossa explanação, quando nós dissemos que o empregador não necessariamente é dotado de personalidade jurídica, ele pode ser um ente despersonalizado, nós vamos tratar aqui quais são aqueles que se equiparam ao empregador. Esta equiparação encontra-se no parágrafo 1º do artigo 2º da CLT. Então, são profissionais liberais, pessoas naturais. Por exemplo, um advogado, ele pode ser perfeitamente empregador, né? Contratar no seu escritório de advocacia um empregado. Instituições de beneficência podem ser empregadores, associações recreativas, religiosas, enfim, sociedades civis sem fins lucrativos. Neste ponto aqui, o que é importante destacar? Para a configuração de empregador, o importante não é a empresa ou a pessoa física exercer atividade com fins lucrativos. Não é isso que caracteriza o empregador, né? Principalmente a relação de emprego, quer dizer, o empregador contratou e assalaria a prestação pessoal de serviços pelo empregado. Então, pode ser tanto uma empresa que obtém fins lucrativos, que lucra, que ofere vultosos lucros, como uma instituição religiosa que não tem finalidade lucrativa. E também são empregadores, podem ser empregadores, entes despersonalizados, como, por exemplo, condomínios, massa falidas, espólio, não é? E representação diplomática, como nós ilustramos na tela. Nós temos outras definições específicas de empregador, como nós vemos, por exemplo, a conceituação do empregador rural, que é disciplinado na lei. Artigo 3º da Lei 5.889 de 73. Aqui a observação rápida é que nós podemos destacar é que o empregador rural não necessariamente deve ser proprietário da terra. Ele pode ser, por exemplo, um arrendatário, desde que ele explore atividade agroeconômica e contratou um empregado, ele é um empregador rural. O empregado vai exercer suas atividades na seara agroeconômica. Muito bem, a empresa pertencente ao governo estrangeiro também é empregadora,
ela, desde que autorizada, obviamente, pelo governo brasileiro. E ela não goza dos mesmos privilégios da pessoa jurídica de direito público externo. Vamos aqui destacar, uma empresa autorizada pelo governo brasileiro para atuar no Brasil. Ela não se confunde com uma embaixada, por exemplo, não é? Que aí seria a pessoa de direito público externo, que está representando outro país no território nacional. Sociedades de fato são aquelas que não foram devidamente registradas. Aqui a observação importante a fazer é que no caso de sociedade de fato, os seus sócios vão responder ilimitadamente em caso de obrigações não quitadas, não satisfeitas. E neste caso, eles não terão o direito, o benefício de ordem. Quer dizer, num caso de débito trabalhista, em caso de execução trabalhista, a execução poderá se dirigir contra qualquer um dos sócios e não necessariamente em face primeiro da empresa. Muito bem. Passamos agora à responsabilidade do empregador. Definido, conceituado, feita uma explanação, ainda que breve, para que os alunos possam se aprofundar com os textos, com suas pesquisas, nós vamos adentrar agora a responsabilidade do empregador. Quando nós tratamos da responsabilidade, vamos tratar de alguns tópicos. Por exemplo, iniciando pela definição de grupo econômico. Qual é o importante destacar aqui? É que quando nós tratamos de direito do trabalho, o foco é a proteção do trabalhador em face do maior poder econômico do empregador. E nesse sentido, quando nós tratamos de grupo econômico, que está definido no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, o importante para destacar para os seus estudos é que o aluno, ao pesquisar a jurisprudência, vai entender, tanto pelo entendimento dos tribunais, quanto também pela doutrina, é que não há necessidade, não há imperatividade de que, para a constituição de grupo econômico, ou quando uma outra empresa pertencente a este grupo também responderá pelas obrigações trabalhistas não satisfeitas, o importante não é que haja um controle de uma empresa controlada por outra. Basta uma simples relação de coordenação para essa constituição do grupo econômico. Muito bem. Passamos agora à responsabilidade solidária. O importante aqui é estabelecer que a solidariedade não se presume, decorre da lei. Aqui vamos observar também que em caso de fraude, a solidariedade será estabelecida exatamente porque em decorrência da previsão legal, artigo 9º da CLT. Se houver uma fraude, haverá nulidade e em decorrência dessa nulidade, decretar-se-á a responsabilidade solidária. Quer dizer, as empresas que compõem o polo passivo responderão todas e o empregado poderá executar uma ou outra na integralidade do seu crédito. As características da obrigação solidária, quais são? Conforme eu acabei de observar, uma pluralidade de sujeitos, a pluralidade subjetiva, pluralidade de credores ou de devedores, de uns ou de outros, e também unidade objetiva, unidade de prestação, quer dizer, na responsabilidade solidária, frisando, cada devedor pode responder pela totalidade da prestação, da dívida, e cada credor tem o direito no crédito no seu todo, e ele pode executar essa dívida e cobrar tanto de um devedor quanto de outro. A personalidade jurídica distinta de cada uma das empresas não constitui empecilho para a ação da Justiça do Trabalho, conforme eu mesma já acabei de destacar. Então, para nós só ilustrarmos, grupo econômico, que nós dissemos, encontra-se no artigo 2º
parágrafo 2º da CLT, podem ser uma holding, pode ser um consórcio, uma multinacional. Aqui na questão do consórcio, é preciso apenas observar que há uma polêmica jurisprudencial, não há entendimento pacífico da responsabilidade no tocante a consórcio. Mas isso é uma questão a ser aprofundada um pouco mais com relação a esse entendimento jurisprudencial. Prosseguindo, os tópicos relativos à responsabilidade do empregador. Nessa ótica de proteção do empregado, mesmo que haja uma alteração de empresa, uma alteração na constituição da empresa, por exemplo, uma empresa foi incorporada por outra, houve uma fusão, duas empresas se juntaram, se reuniram, ou uma cisão, uma empresa se cinde e aí há uma outra constituição de uma outra pessoa jurídica. Isto não tem o condão de afetar o direito dos trabalhadores. Vejam as disposições dos artigos 10 e 448 da CLT. Então, neste caso, a empresa sucedida, ou a empresa que adquiriu, a empresa sucessora, melhor dizendo, a empresa sucessora, responderá pelas obrigações que foram assumidas pela empresa anterior. Ela responderá na totalidade das obrigações trabalhistas e sociais. Prosseguindo nesta linha protetiva, nós temos a chamada teoria da desconsideração da pessoa jurídica. O que é isso? Quando a empresa não tem bens, ou quando, portanto, há uma insuficiência patrimonial dessa devedora, ou há uma confusão patrimonial, e quando o empregado não consegue ver satisfeitos os seus direitos numa execução trabalhista, ele solicita, ou o juiz decreta de ofício a desconsideração da pessoa jurídica. O que é isto? A dívida será satisfeita com o comprometimento do patrimônio particular dos sócios. Teoria da desconsideração da pessoa jurídica. E para finalizar, a responsabilidade do empregador, nós vamos aqui tratar da responsabilidade subsidiária. O que é isto? Responsabilidade subsidiária é que a empresa responderá subsidiariamente quando a empregadora, que é a devedora principal, não tiver bens suficientes para a quitação das obrigações, das dívidas existentes perante seus empregados. Então, aqui nós vamos entrar no fenômeno, para ilustrar, no fenômeno da terceirização. Então, falar da terceirização, a terceirização da atividade meio é perfeitamente lícita, é permitida pelo nosso ordenamento jurídico. No caso de uma terceirização de atividade meio, vamos ilustrar. Terceirização de serviços de vigilância ou dos serviços de limpeza, por exemplo. No caso de uma empresa de vigilância entrar em insolvência, não ser localizada, aquela empresa tomadora dos serviços, vamos ilustrar na iniciativa privada, um banco, por exemplo, ou a administração pública, que contratou uma empresa de prestação de serviços para ter um serviço de atendimento na portaria, ou de ascensoristas, ou de limpeza, como já disse, portanto, atividades meio. No caso de insolvência, de não possibilidade de quitação das obrigações pela empregadora devedora principal, responderão subsidiariamente os tomadores. Isto está disciplinado, o entendimento jurisprudencial na súmula 331 do TST. É interessante observar que há uma redação mais recente e que os alunos deverão ler os itens 4, 5 e 6 dessa súmula. O entendimento anterior era de que, no caso de administração pública, com relação à iniciativa privada, não há a menor polêmica. A tomadora
No caso de não quitação pela empregadora principal, responde subsidiariamente. Mas há uma polêmica, um debate jurídico mais recente com relação à administração pública. E o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, é no sentido de que a administração pública poderá ser responsabilizada subsidiariamente desde que evidenciada a culpa. Então, se houver culpa in eligendo, que é a culpa na escolha da empresa, ou a culpa in vigilando, quer dizer, a administração pública não vigiou, não fiscalizou a prestação de serviços, não verificou se aquela empresa contratada estava honrando com as obrigações sociais, se ela recolhia imposto de renda, se ela depositava um fundo de garantia dos seus empregados, se ela recolhia as contribuições previdenciárias, a administração pública poderá responder subsidiariamente, conforme o inciso 5 da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. É isso, toda essa discussão está interligada com a contratação regida pela Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 1993, 8.666 de 1993, e aí nós vamos adentrar, vejam bem, a questão da interdisciplinariedade, a seara de outros colegas que tratarão tanto de direito civil, de obrigações, quanto de direito administrativo, da Lei de Licitações, que aqui faz uma interface com o direito do trabalho, conforme vocês perceberão pela leitura do artigo 71 da Lei 8.666 de 1993. É isso, bons estudos e boa sorte.